Então, bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Nesse momento nós vamos concluir nosso último capítulo. Esse livro ele tem 38 capítulos, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. E a Elilma, ela trocou com o irmão Fabrício, ela que estaria finalizando hoje, por causa da agenda dele, ele não estaria, então a gente mudou, né? Então hoje ele vai passar o capítulo 34 e o 38 já foi realizado, foi ele que fez. Que tem como tema a consciência, com o missionário Fabrício Fontinelli das Barras. Seja bem-vindo, Fabrício, e obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, irmã Alexandra. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês aqui nesse momento tão importante de aprendizagem, onde iremos aprender um pouquinho mais sobre a consciência. Consciência, ela é algo real, algo que realmente nos influencia tanto para o bem quanto para o mal. É um sentimento muito forte em nossas vidas. E esse livro, Mente, Caráter e Personalidade, é um livro maravilhoso, onde a gente percebe realmente aqui o poder de Deus guiando a sua serva para dirigir palavras a nós, aconselhamento, para que tenhamos boa saúde física, mental e espiritual. A consciência era algo que os discípulos se preocupavam, e em Atos ele nos diz que os apóstolos lutavam para ter uma boa consciência diante de Deus e também diante dos homens. E a pergunta fica já nesse início: como está a nossa consciência? Estamos lutando para o mesmo propósito, uma boa consciência diante de Deus e também diante dos homens? Ou deixamos as coisas acontecer e estaremos assim desacreditando da consciência, do poder da consciência, tanto minha quanto das pessoas que estão à minha volta? E como a irmã Alexandre já mencionou agora há pouco, no capítulo 34, a consciência, já no primeiro capítulo deste livro, Mente, Caráter e Personalidade, nos chama a atenção que Deus, ele proporcionou ao homem mais do que simples vida animal. Nós somos animais, claro, animal racional, que já está falando da consciência, né? Um raciocínio, racional, poder de escolha, poder de decisão. Deus, ele nos fez um ser completo, mas mais do que simples animais. E diante dessa maravilhosa criação chamada ser humano, Deus deu consciência, quer dizer, uma mente sã, uma mente esclarecida, uma mente que tem poder de tomar decisões, de criar projetos, criar coisas, e isso é maravilhoso. Estava nos planos de Deus criar um ser desta maneira. Agora, Deus esperava que o ser humano correspondesse o amor que ele expressou por ele ao criar, ao dar sua vida, ao mantê-la. Deus, ele esperava de uma forma consciente do ser humano que ele correspondesse a esse amor, não por medo ou algo do tipo, mas de forma consciente. Ah, não, eu tenho certeza de que eu preciso amar a Deus porque eu, eu fui criado para isso, né? E isso é algo maravilhoso e Deus espera de mim, de você. Agora, nós também precisamos ajudar outros a desenvolver essa faculdade da mente e do corpo, né? Precisamos ajudar outros. De que forma? Levando elas a refletir na sua própria vida. Infelizmente, existe pessoas hoje que acham que ele não tem propósito, né? Ah, não sei nem por que eu vim ao mundo. Não, de forma alguma. Toda pessoa que veio a este mundo, ele veio com uma missão específica, um propósito específico. Deus jamais ele iria criar um ser
né, chamado ser humano, pode ser você que esteja me assistindo nesse momento, simplesmente por nada. Não, vou criar aqui, mas qual é o objetivo dessa criatura? Não sei. De forma nenhuma, Deus tem um objetivo para todos nós. E nós precisamos ter essa consciência desse objetivo, né? E através do estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós encontramos qual o objetivo que Deus nos criou, né? Qual o objetivo? Deus, nos deu sentimento e espera que nossa consciência não nos proíba de buscá-lo de todo o nosso coração. Então, a gente percebe que, às vezes, por consciência, por vontade própria, terminamos nos privando de fazer aquilo que Deus projetou para nós. Por imaginar que fazer algo certo é o errado. Talvez você conheça alguém que pratica o erro pensando que é certo, né, de consciência, ou deixa de praticar o certo porque conscientemente acha que aquilo está errado, né? Não é bem assim. Precisamos de uma orientação, e essa orientação, às vezes, não vem de nós para poder nos achar nesse caminho da jornada rumo à Canaã celestial, né? É necessário também uma interferência divina para a gente ter uma boa consciência. Agora, a disposição de controlar a consciência para que ela se torne amável também deve ser cultivada, né? Assim como um agricultor, ele cultiva o solo para poder lançar ali a semente, precisamos também ter todo cuidado para cultivar a nossa consciência. E esse cultivo, ele não é de uma hora para outra, isso requer um tempo, e às vezes até uma vida, cultivando a consciência, cuidando dela, alimentando ela, né, com coisas boas, com os frutos do Espírito, e assim vamos estar crescendo em harmonia e graça diante de Deus e também diante dos homens. Agora, uma consciência pura é algo maravilhoso, algo maravilhoso. Vamos aqui imaginar uma pessoa de uma boa consciência. Vimos ali o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele alcançou esse nível de uma boa consciência, aonde ele diz que, ainda quando era Saulo, né, ele falou que ele realizava o trabalho em perseguir os cristãos, dando o seu melhor, porque ele achava que estava fazendo o trabalho de Deus. Olha só a boa consciência agora. Mas, na realidade, Paulo, agora já transformado em uma nova criatura, ele diz que percebeu que estava sendo um agente de Satanás ao perseguir a igreja. Então, uma boa consciência é uma consciência que reconhece os erros. Uma boa consciência é aquela pessoa que olha para dentro de si e não tenta colocar a culpa nos outros. Eu pratiquei isso, mas foi por causa do fulano, né? Eu fiz isso porque eu fui impulsionado. Não foi exatamente eu. Foi as pessoas que me levou a fazer. Não. Uma boa consciência é aquela pessoa que admite os erros, uma pessoa que está sempre disposta a pedir perdão, a buscar a resolver as coisas. E o apóstolo Paulo, ele alcançou esse nível, né? E precisamos cultivar essas características, né? Esse sentimento, para que tenhamos felicidade na pessoa de Cristo Jesus. E diz mais, uma consciência sem ofensa para com Deus e os homens é maravilhosa aquisição. É algo maravilhoso, né? Uma boa consciência diante de Deus e também diante dos homens. Agora, o inimigo, ele sabe que nós temos esse meio de acesso a ele, né? E agora ele tenta sufocar a nossa consciência. E de que forma ele tenta sufocar a nossa consciência? Primeiro ponto, são colocando pensamentos negativos. E uma vez que as pessoas começam a alimentar pensamentos negativos, a consciência vai estar sendo sufocada pelo inimigo. Talvez você conheça alguém que é aquela pessoa negativa sempre.
tudo que vai fazer já coloca pensamentos negativos. E às vezes somos tentados também a pensar negativo uma vez ficando próximo a essa pessoa. E agindo dessa maneira, vamos estar sufocando a nossa consciência. Sendo que até mesmo os pensamentos positivos são mesclados com pensamentos negativos. E até mesmo uma decisão que é necessário tomar ao lado do bem, uma pessoa negativa, ele já começa a pensar, mas será se vai dar certo? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Põe dúvidas até mesmo nos pontos positivos, diante das evidências, ele tem os seus questionamentos, tem suas dúvidas. E são outros meios que o inimigo usa para tentar sufocar a nossa consciência. Satanás usa a sua influência para sufocar a voz de Deus e a voz de sua consciência. E o mundo age como sobre o seu controle. Então, o inimigo, ele sufoca a consciência e agora toma posse dela. E agora começa a guiar as pessoas de acordo com o seu querer, de acordo com o querer do inimigo. Mas jamais devemos deixar que isso aconteça. Jamais devemos permitir que o inimigo venha sufocar a nossa consciência. Talvez eu esteja falando com alguém neste momento que já tentou dormir, deitou na cama, ali no seu lugar de descanso, e não consegue dormir porque algo fica lhe perturbando. E amanhece o dia, cheio de olheiras, e às vezes fica pensando, rapaz, mas como é que pode não conseguir dormir? Ah, mas por quê? Não é porque eu fiz tal coisa, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e não consegui concentrar. Por que você não conseguiu? Porque era a sua consciência. Tem pessoas que dizem assim, um adágio popular, a pessoa está com dor de consciência. Não existe exatamente uma dor na consciência. Existe um sentimento que nos leva à reflexão, e aí as pessoas chamam dor de consciência. E às vezes não estamos preparados porque não cultivamos esse dom maravilhoso, não cultivamos essa emoção e às vezes não sabemos como lidar com ela, como solucionar ali os momentos onde a consciência nos chama, nos acusa, né? Precisamos cultivar para poder ter o domínio em controlar as emoções, né? As emoções da consciência. Agora, uma consciência violada, ela é uma consciência enfraquecida. Mas como assim, irmão? Que uma consciência violada é uma consciência enfraquecida. Veja que eu já mencionei aqui que uma vez que o inimigo sufoca a consciência, ele toma posse dela e agora começa a controlar as pessoas. E uma consciência violada dessa maneira é uma consciência enfraquecida. Porque às vezes a pessoa sabe que está no erro, mas agora não consegue retornar. A pessoa sabe qual é o caminho certo, mas não consegue andar por ele. Talvez você conheça alguém que esteja agindo dessa forma, ou quem sabe até estou falando neste momento com alguém com a consciência violada, uma consciência enfraquecida, a tal ponto de que não tem força para poder andar e trilhar nos caminhos certos. A consciência, uma vez violada, fica gradativamente enfraquecida. Carece da força de constante vigilância e oração constante. Então a gente percebe que a consciência, ela não passa de um estado de integridade para um estado violado da noite para o dia. Isso é gradativamente, pouco a pouco. Até que chega o momento, talvez você já ouviu falar nessa palavra, cauterizada. Até chega o momento que essa consciência ela vai estar cauterizada.
E o que significa uma mente cauterizada ou enfraquecida? É aquela pessoa que ouve os conselhos, aquela pessoa que está fazendo certo, mas não tem aquela percepção de que o erro é maligno e o certo é divino. Então, essa pessoa com a mente enfraquecida ou cauterizada, ele não consegue. E, às vezes, encontramos isso até mesmo na igreja. Pessoas que são amigos da igreja, gostam das programações, gostam de tudo aquilo que a igreja tem para oferecer, mas tem uma mente enfraquecida que não consegue tomar decisões. Não consegue, né? E infelizmente, o inimigo vem ganhando terreno na vida dessa pessoa. Até quando ele vai tentar deixar a pessoa dessa maneira? Até a porta da graça se fechar, até quando não tiver mais oportunidade. Ele quer lutar, fazer com que as pessoas permaneçam dessa forma. E talvez você já ouviu falar também nessa expressão, levando no banho-maria, né? E aí ele vai só devagarinho, deixando a pessoa, não, eu vou para a igreja, participo dos cultos, mas não consigo permanecer fielmente, né? Não consigo tomar decisões acertadas ao lado de Cristo. Agora, uma vez uma mente cauterizada ou enfraquecida, ela perde a sua integridade. Perdeu a sua integridade, agora pratica os pecados de forma aberta, né? Sem nenhum constrangimento. Por quê? Porque já deixou ser dominado pelo inimigo. Está 100% dominado? Não. A porta da graça ainda se encontra aberta. Ele ainda ouve a voz do Espírito Santo chamando, né, para que ele se arrependa, se converta, deixe os maus caminhos, mas não tem força para tomar uma decisão acertada ao lado de Jesus e abandono do pecado de uma vez por todas. Uma vez que as percas da integridade consciente, tua alma torna-se para Satanás um campo de batalha, tem dúvidas e temores sufocantes para paralisar tuas energias e tanger-te para o desencorajamento. Então, uma mente enfraquecida, uma mente violada, ela vai caminhando, vai tangendo para o desencorajamento, né? Vai tangendo para a desconfiança, para as dúvidas. E ali a pessoa cada vez mais vai ficando longe do redil de Jesus, sem nem sequer perceber, né, no caminho que está trilhando. Não percebe porque essa mente já está cauterizada. Agora, a consciência viola e torna-se um tirano. O que é um tirano? O tirano é um dominador. E uma consciência violada, ela se torna o tirano do resto do corpo, né? Mas como assim, irmão? Porque uma mente violada, ela passa a ser o nosso dominador. O nosso dominador. Uma determinada vez, o vizinho do meu avô chegou à casa dele, e ele é fumante já há muitos anos. E ele tossiu, uma tosse leve, mas quando tossiu, fez aquele barulhão, que talvez você já sabe como é que é. Fez aquele barulhão e o meu avô, ali com muito amor e carinho, pediu para ele, olha, você precisa deixar de fumar. E ele falou assim, olha, eu não vou deixar de fumar, porque se eu fumar, eu vou morrer. E se eu deixar de fumar, vou morrer da mesma forma. Então, veja só, uma pessoa com a mente cauterizada, ele conscientemente da perdição, conscientemente da morte, e poderia reverter essa causa vivendo um pouco mais, mas mesmo assim, a mente violada que torna-se um tirano em nós, nos estimula a permanecer no erro
mesmo sabendo que as consequências elas virão em breve, né? Surgirão em nossas vidas. Então, ela passa a nos dominar, nos levando ao sofrimento. Agora, Satanás controla a consciência obscurecida pelo álcool. Eu citei aqui o exemplo do tabagismo, mas também uma mente controlada pelo álcool leva a pessoa a se tornar, né, um brinquedo nas mãos do inimigo. Uma vez que essa pessoa ele não consegue ter um bom discernimento quando ele está sob os efeitos do álcool. Não consegue. Agora, quando se falamos nos efeitos do álcool, mas são somente o álcool que leva a pessoa a embotar a mente, ter dificuldade para esclarecimento? Não, de forma nenhuma. Alguns alimentos também levam a pessoa a agir dessa maneira. Eu não vou aqui fazer uma palestra de saúde, orientando você que está me ouvindo nesse momento, você que está me assistindo, a fazer um regime alimentar para que a sua mente não fique embotada, mas eu tenho plena certeza que você já tem um certo conhecimento, não pode ter um conhecimento profundo a respeito, neste particular, os alimentos que embota a consciência e que nos leva a impedir a ouvir a voz de Deus por meio da nossa consciência. Vocês têm um certo conhecimento. Às vezes falta em nós, não é o conhecimento, falta em nós é a prática. Porque nós sabemos que vários alimentos são prejudiciais à nossa saúde, embota a nossa mente, embota a nossa consciência. Só falta agora colocarmos em prática. Quanto mais praticarmos, mais boa consciência vamos ter. Uma consciência esclarecida. E uma consciência esclarecida é aquela pessoa também que vai buscar mais conhecimento, porque, como diz a palavra de Deus, tem que começar degrau a degrau, né? Primeiro no leite e depois vem o alimento sólido. Isso é claro, essa palavra é no aspecto da pregação do evangelho. Mas se você agora, nesse momento, quisesse receber todo o conhecimento, quais são os alimentos que precisa ingerir ou não, talvez você não estaria preparado nesse momento, né? Mas vamos agora colocar em prática aquilo que já conhecemos e mais conhecimentos surgirão, né? A saúde da consciência, precisamos lutar pela saúde da consciência. Você já parou para pensar que, às vezes, vamos no hospital, buscamos meios, né, para tratar da saúde diversas partes do corpo. Podemos aqui citar um exemplo aqui, se eu machuquei um dedo, eu vou buscar um remédio, vou tomar um remédio para esse dedo que está machucado. Se eu machuquei minha perna, se eu cortei o meu joelho, vou no hospital e faço isso. Mas quando a pessoa está doente, né, vamos dizer assim, mentalmente, conscientemente, às vezes não busca ajuda. Na maioria das vezes, não busca. Deixa as coisas acontecer. E eu conheço pessoas que têm anos e mais anos lutando contra a consciência doente, mas ainda permanece dessa forma. E o único que pode dar a saúde para a minha consciência e para a tua consciência é Jesus Cristo. É claro, tem outros meios de autoajuda, mas o único que pode dar a cura verdadeiramente é Jesus Cristo. E ele nos dá meios para que essa saúde, uma saúde de consciência, como diz os apóstolos, tenha uma boa consciência diante de Deus e também diante dos homens. Ele nos dá meios, nos dá sabedoria para praticar esses meios para que tenhamos boa consciência. Agora, quando podemos confiar na consciência? Quando podemos confiar na consciência? Tem pessoas que dizem assim, agora eu estou com um certo pressentimento. Né? Esses pressentimentos,
eles são uma luz, né? Eu posso dizer assim, um dispositivo que naquele momento está a tua consciência querendo te transmitir algo. Mas aí, como nós não cultivamos ela no passado, né? E até mesmo às vezes ignoramos esse cultivo no presente, não conseguimos descobrir o que a consciência quer nos falar. Aí a pessoa fica assim, estou com certo pressentimento. Estou com um pressentimento negativo ou positivo. E como não construímos, não cultivamos ela, esse meio da consciência falar conosco, posso até dizer assim, que por meio de códigos, não cultivamos a consciência, portanto, não sabemos decifrar esses códigos. Mas precisamos confiar em nossa consciência. Quando? Quando cultivamos elas, quando deixamos que a palavra de Deus, na pessoa de Jesus, também, ele fale conosco por meio da consciência. Aí sim, aí podemos confiar perfeitamente na consciência. Eu quero concluir com uma pequena leitura que diz assim, ó, a consciência do homem não merece confiança a menos que esteja sob a influência da graça divina. Vocês pararam para imaginar que existe algo em você que você não pode confiar? A menos que seja controlada pelo poder divino. E o inimigo sabe disso. E agora, como a pessoa não cultivou, não tem o discernimento, em que momento é que Deus está falando na tua consciência e em que momento é o inimigo que está falando, e ele sabe disso. Ele sabe que você, às vezes, não cultivou, né, a tua consciência para o bem, portanto, não vai saber quando Deus está falando. Assim também como aconteceu com o pequeno Samuel. Deus falou com Samuel e ele não sabia que era a voz de Deus. Julgou ser a de Eli. Julgava ser de Eli. Mas Eli, como era uma pessoa já madura, né, nessa construção de aproximação de Deus, ele falou assim, olha, não foi eu que te chamei, não sou eu que estou te chamando, foi Deus. Portanto, fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Então, da mesma forma, é a voz da consciência. Precisamos ter o discernimento. Quem está falando conosco, através da nossa consciência, se é Deus ou se é o inimigo. Satanás se prevalece de uma consciência não iluminada, veja bem, uma consciência não iluminada, não cultivada. Agora, ele fala a nós e às vezes damos ouvido à voz do inimigo por meio da consciência como se fosse Deus falando. E assim leva os homens a toda sorte de enganos, porque não fizeram da palavra de Deus o seu conselheiro. Irmãos, o meu desejo nesse momento é que Deus esteja contigo. O meu desejo é que ele venha cada vez mais iluminar a tua mente. Mas para que isso aconteça, você e eu, nós precisamos buscar na pessoa de Jesus, por meio da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a ter uma boa consciência. E essa consciência também, ela pode ganhar força através de bons relacionamentos, tanto com as pessoas que estão à nossa volta, como um bom relacionamento com o nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe e nos dê cada vez mais a sua graça, um desejo ardente para construirmos uma boa consciência. Amém.